Olá pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo do CDP Floresta sobre soja. E para essa conversa a gente tem alguém muito especial, Pedro Amaral, diretor assistente do Proforest, e vai contar um pouquinho para a gente da experiência da organização deles com o tema. Pedro, muito bem-vindo. Você poderia contar um pouquinho para a gente das ações que vocês têm desenvolvido com o tema de soja, com foco especial nas empresas e no setor privado? Rebeca, CDP, obrigado pelo convite. Proforest é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha na gestão e na compra de recursos naturais. A gente trabalha por meio de projetos, apoiando grandes multinacionais na compra de commodities, como soja, carne, óleo de palma, cacau. E a gente também trabalha por meio de programas onde a gente provê aporte técnico ou ajuda facilitando mesas redondas e trabalhos junto a governos. Então, no setor da soja especificamente, a gente tem uma série de trabalhos tanto ligados à implementação das políticas de empresas mais ajusantes, downstream, como também apoiando colaborações pré-competitivas de grandes marcas para que juntas implementem as suas políticas e garantam que a soja que entra na sua cadeia, que entra nos seus produtos, é livre de desmatamento, de conversão de vegetação nativa e também respeita questões de direitos humanos. A gente também tem um trabalho muito interessante onde a gente busca consolidar esse arcabouço e uma série de ferramentas que as empresas podem usar para implementar suas políticas, dentro da Parceria para o Bom Desenvolvimento, um projeto financiado pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o GEF. Nós desenvolvemos o Soy Toolkit, onde a gente criou um repositório de informações e ferramentas e abordagens que as empresas podem e devem usar para implementar suas políticas. Você poderia falar um pouquinho melhor para a gente quais são essas ferramentas que vocês abordam nesse trabalho? A gente entende que as empresas, para implementar suas políticas de compra responsável, primeiro elas têm que saber de onde elas compram. Então, um passo inicial é a rastreabilidade da soja. Então, há um elemento desse processo que é o elemento de rastreabilidade. Então, a gente apresenta uma série de ferramentas que são publicamente disponíveis, como, por exemplo, o Trace, que permite rastrear a cadeia de fornecimento de soja. A gente também apresenta outras ferramentas, como o SICAR, uma ferramenta pública do governo brasileiro, que permite localizar a propriedade onde soja é produzida no Brasil. Então, esse é um dos elementos. Outro elemento tem relação com a análise do risco dessa produção. É impraticável pensar que uma empresa downstream, uma empresa jusante, vai conseguir ter um controle ou informações, gerenciar informações de toda a sua base de fornecimento, que é uma base super pulverizada. Então, a recomendação é que ela analise o risco de descumprimento das suas políticas de compra usando uma série de ferramentas, como, por exemplo, informações do PRODES, de desmatamento na Amazônia, informações do PRODES para conversão no Cerrado, ou mesmo outras ferramentas como o Map Biomas, AgroIdeal ou o Global Forest Watch, que vão permitir à empresa entender onde que a maior chance da sua política de compra está sendo descumprida. E o que vai permitir que ela priorize as suas ações naquela região e com fornecedores que operam naquela determinada geografia. Então, esse é um outro elemento que a gente entende como super importante na implementação da política. Feito isso, há um trabalho importante também de engajamento com os fornecedores. Então, quais são as iniciativas que existem hoje no Brasil para ajudar fornecedores em elos diversos a melhorar a forma como eles produzem? Então, existe uma série de programas, por exemplo, de capacitação, como o Soja Plus, que ajuda produtores a entrar no processo de melhoria contínua, onde eles vão melhorar não somente questões ambientais e sociais, mas também a sua forma de produzir como um todo. Passo seguinte também, muito importante, que a gente busca apresentar como ferramenta no Soy Toolkit, é o estabelecimento de processos de controle de compra. Então, que tipo de ferramentas existem para que se analise compra a compra, produtor ou produtor, se há algum descumprimento da política, algum descumprimento da lei, como que isso pode ser automaticamente sinalizado pelas empresas, que é um sistema também que já funciona no Brasil, que várias empresas utilizam e que pode ser muito útil também para sinalizar possíveis irregularidades
e ser um gatilho para ações, né? Ações positivas, buscando melhorar, enfim, a forma como a soja é produzida. Outra parte fundamental também desse processo é ser capaz de monitorar a implementação da política e ser capaz de monitorar os volumes que a empresa compra que são aderentes ou que cumprem com os seus compromissos. Sejam esses de desmatamento zero, de conversão de vegetação nativa zero, de desmatamento ilegal zero, desmatamento bruto zero e de respeito a direitos humanos. Então, como empresas em elos diferentes da cadeia vão conseguir agrupar informações diferentes e repassar essas informações para os seus clientes, para os seus consumidores, até que isso chegue lá na ponta, né, e que possa ser vendido na gôndola de um supermercado ou de uma loja, um produto que possa se afirmar que é livre de conversão de vegetação nativa, que é livre de desrespeito a questões de direitos humanos. De fato, essa ferramenta parece bem completa e, pessoal, todas as informações sobre essa ferramenta, como acessar, as outras ferramentas que o Pedro mencionou, elas vão estar na nossa apostila. A gente já mencionou algumas nas nossas aulas e não percam a oportunidade de também trocar ideias sobre elas no nosso fórum. Pedro, voltando um pouquinho numa questão que você mencionou, em termos de avaliação de risco, na visão de vocês e das ferramentas que vocês têm desenvolvido, quais são os principais riscos e oportunidades vinculados à cadeia da soja que as empresas já perceberam e estão trabalhando e é importante que continuem a trabalhar? Há uma série de demandas, né? Demandas de clientes, demandas de grupos de empresas internacionais que compram soja do Brasil e demandas legais, né? E corresponsabilização legal por questões que acontecem no campo, né? Então, à medida que você não conhece a sua base de produção, você não sabe se você está exposto a ser multado, você não sabe se está exposto a ter algum risco de reputação ou a perder, por exemplo, espaço em um determinado mercado. Então, conhecer esses riscos é super importante para você ter uma ideia de em que medida o seu negócio está exposto a esses possíveis danos, né? E ao mesmo tempo em que você consegue identificar áreas de maior risco, a recomendação não é que você saia dessas áreas, porque essas são as áreas onde pode haver o maior impacto positivo, né? A influência da sua empresa em áreas mais problemáticas, possivelmente, pode ser muito boa, né? Então, é aí que a empresa pode ter um papel incrível de ajudar a melhorar e a prover ajuda onde essa ajuda é mais necessária. E podem haver histórias muito boas também, né? Não só são questões negativas, mas à medida que você conhece a sua cadeia e que você avalia o risco, né, na sua base de fornecimento, você pode chegar à conclusão que você compra de áreas consolidadas, você pode chegar à conclusão que você compra de empresas que já têm programas sólidos para monitorar a produção no nível da fazenda. Realmente, esse é um olhar muito interessante, principalmente do ponto de vista dos impactos positivos que as empresas, que todos os agentes do setor conseguem desenvolver na sua cadeia. E com esse olhar, você poderia contar um pouquinho para a gente quais são as principais tendências em termos de boas práticas para o setor, sejam certificações ou programas que uma empresa interessada em desenvolver sua cadeia de soja pode participar, pode aderir e estar envolvida? Eu acho que é um arcabouço grande, né, de iniciativas e ferramentas que as empresas podem usar. Então, por um lado, o que a gente nota, né, e o que a gente tem colaborado para que aconteça é que haja um cascateamento dos compromissos das empresas, desde aquela mais ajusante até a produção. O que isso significa, né? Isso significa um compartilhamento de responsabilidades ao longo da cadeia. Então, empresas vão adotando compromissos semelhantes e exercendo a influência que elas são capazes de exercer, dependendo do elo da cadeia em que elas estão. Em paralelo a isso, o que a gente nota também são esforços para colaborações. Então, parcerias pré-competitivas de muitas empresas, de grandes marcas, que buscam trabalhar numa determinada região para que juntas elas possam exercer uma influência positiva naquela região. O ideal é que essa região ela seja uma região de onde elas originam soja, mas muitas vezes elas podem também focar numa jurisdição que não necessariamente ela está na cadeia dela. Então, combinar esse trabalho de engajamento com fornecedores, de cascatear a política
com colaborações pré-competitivas, onde você junta a força de grandes empresas, e não só de grandes empresas, ONGs, mas também governos locais, é o que a gente entende que possa realmente trazer impactos positivos para uma determinada geografia. Pegando esse gancho, você poderia trazer, principalmente o pessoal que está assistindo esse debate, questões inspiradoras ou dicas, tendo em mente que o pessoal que está assistindo esse debate trabalha nos diferentes elos da cadeia. Então, nós temos traders, nós temos produtores, temos processadores, temos varejistas. Tem alguma dica que você poderia dar para o pessoal? Eu acredito que o momento seja propício para a ação. Então, há muitas empresas e há muitas marcas muito fortes com compromissos para comprar soja livre de desmatamento, livre de conversão de vegetação nativa e que respeite os direitos humanos. O desafio, na minha opinião, é a implementação dessas políticas. Então, é como transformar aquilo que é um compromisso de alto nível das empresas, um compromisso internacional, em alguma coisa real e que possa, enfim, provocar impactos positivos nas regiões onde a soja é produzida. A nossa recomendação olhe o que já existe, né? Já existe muita coisa, já existe muita ferramenta, já existem iniciativas incríveis que juntam traders, que juntam varejo, que juntam ONGs, que juntam indústria de alimentos, que juntam restaurantes. E o que a gente busca fazer no Soy Toolkit é justamente criar um menu para as empresas dessas opções, criar um menu de ferramentas, um menu de iniciativas, para que vocês possam analisar o que mais faz sentido do ponto de vista de vocês e para que vocês possam se conectar e fazer uso desse arcabouço enorme que já existe. Então, o convite visitem a página, é tudo, enfim, publicamente disponível, www.soytoolkit.net, né, e aproveitem esse arcabouço enorme de iniciativas que já existe. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado, pessoal. Mais informações vão estar disponíveis na nossa apostila, nas aulas. Não esqueça de escrever para a gente no nosso fórum, para a gente poder continuar essa discussão e não acabar aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.